crédito público. O que é crédito público ou empréstimo público? São sinônimos. Imagina você que em determinadas situações o Estado ele pode estar numa posição de quem vai tomar o dinheiro emprestado. Então a gente pode ter o Estado numa posição de devedor mesmo, porque ele precisa daquele valor emprestado para regular alguma situação que aconteceu, porque necessita daquela receita naquele momento. E ele passa a ser um devedor mesmo. Então, imagina você que o Estado ele pode se tornar um devedor. Olha que interessante. O Estado brasileiro pode se tornar um devedor do Fundo Monetário Internacional. Mas o Estado de São Paulo ou o município de São Paulo também podem se tornar um devedor da União. Então, olha que interessante. O crédito e o empréstimo, crédito e empréstimo público, o credor, ele sempre vai estar no polo ativo ou no polo passivo, quando a gente está falando do direito financeiro. Porque você concorda comigo que, de repente, a União pode emprestar para o Estado de São Paulo determinado valor? Então quer dizer que o Estado, a União, pessoa jurídica de direito público interno, está numa situação de credor e o Estado de São Paulo está numa situação de devedor. E a gente tem uma relação de crédito público aí, porque o Estado o Estado de São Paulo tomou um crédito, ele tomou emprestado por esse empréstimo público da União, para de repente utilizar aquilo ali como uma receita, utilizar para alguma determinada situação de emergência que ele precise. Lembrando que quando ele faz a devolução inclusive utilizando a sua própria receita pública, que é aquele conjunto, de valores que ele recebe e que ele mesmo tem que naturalmente administrar para pagar essa despesa com juros e correção monetária. Então olha que interessante. O crédito público ou empréstimo sempre vai olhar para a situação em que União, Estados, municípios ou Distrito Federal estarão posicionados ou na situação de credor ou na situação de devedor, interno ou externo. Então, se o Estado de São Paulo toma dinheiro emprestado do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem o Estado do Rio de Janeiro como credor, o Estado de São Paulo como devedor. Se o Estado de São Paulo toma dinheiro, então, dos Estados Unidos, de um fundo internacional, de um fundo europeu, então quer dizer que esse Estado, essa pessoa jurídica de direito público internacional, passa a ser a credora e o Estado de São Paulo o devedor. E naturalmente essa devolução comporta encargos, os encargos, juros e correção monetária quando da sua devolução, fazendo com que esse tipo de tomada de crédito, tomada de dinheiro, seja ele interno ou externo, gere naturalmente uma despesa para essa pessoa jurídica de direito público interno, que tomou esse dinheiro para alguma necessidade emergencial ou não emergencial, mas que seja importante para aquela situação e para aquele momento, justificáveis para aquela situação, sempre previstas pela Lei Orçamentária Anual Local, tá bom? Então, o empréstimo ou crédito públicos estão sempre sendo olhados pela doutrina como sinônimo, e eu acho que pode aparecer isso para nós, na prova. O crédito público é isso, a receita pública, o orçamento público, o princípio da legalidade, da moralidade, veja quantas conexões, a gente observa nisso. Pensando, então, que aquilo que a gente recolhe de taxas e demais tributos, aquilo que a gente paga ao poder público, são as receitas. Aquilo que ele gasta para manter determinadas situações previstas pela Lei Orçamentária Anual são as despesas, princípio da universalidade, que é esse conjunto de despesas e receitas, que pelo princípio da especialidade e da moralidade e publicidade devem ser sempre muito bem detalhadas, para que a gente tenha uma noção clara daquilo que é receita e despesa. Então quer dizer que quando uma pessoa política toma um empréstimo, quer dizer, ela pega um empréstimo ou um crédito, essa receita, essa despesa, ela é sempre contabilizada, sempre olhada, de forma que a gente sabe exatamente como é que foi utilizado aquele dinheiro que ela tomou emprestado, quando vai pagar,
quais serão a aplicação de juros, de correção monetária. Então, crédito público e empréstimo público tem esta denominação, onde em um momento a gente vai perceber a pessoa política ou a pessoa jurídica, direito público interno, na situação daquela que toma o crédito, ou aquela que toma o crédito para si, ou aquela que empresta o dinheiro, tá bom? Então são esses sinônimos que normalmente a doutrina trazem para nós de crédito e empréstimo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, nos procurem aqui no grupo e também nas nossas redes sociais.